Estamos ao vivo neste momento. Sejam bem-vindos ao Pauta ao Vivo aqui na JuSiap. Estamos ao vivo, esperando receber neste momento os viewers para que nós possamos começar mais um Em Pauta ao Vivo. Mais um É Pauta ao Vivo. Começamos agora o nosso É Pauta ao Vivo. Confinamento, estresse, depressão, angústia e a necessidade de algo maior. E o que seria esse algo maior? Deus? É esta força superior que muita gente busca, e para tentar entender essa busca, eu converso hoje com o pastor Humberto Avelar. Pastor Humberto Avelar, o senhor me ouve perfeitamente? Tranquilo, com certeza. Uhum. Pastor, estamos ao vivo neste momento. Eu queria, neste momento também, agradecer o senhor pela participação aqui no É Pauta ao vivo. Pastor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma boa oportunidade para um tema assim tão pertinente que nós estamos vivendo nessa época de grande apreensão, e eu creio que é momento de falar sobre isso para, quem sabe, trazer alguma coisa assim de consolo, de paz aos corações de cada um de nós, de cada ouvinte, de cada participante. Pastor, a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: durante essa pandemia que nós enfrentamos, as pessoas têm buscado mais a Deus? Sim, a questão da busca de Deus. A busca de Deus, ela é normal assim em qualquer época. No meu pensamento, no meu entendimento, buscar a Deus é sempre importante em qualquer época, em qualquer situação, pois a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Se renova a cada manhã é porque então todos os dias nós precisamos de Deus. Mas parece que existe momentos na vida que nós precisamos mais de Deus do que em outros momentos. Então, a busca de Deus nesse momento, que nós chamamos de pandemia, é muito essencial, é muito importante. E eu creio também que muitas vezes acontece algo assim, quem sabe, para que voltemos mais para Deus. Talvez com a vida assim tão normal, as pessoas não pensem muito em Deus, mas momentos assim, as pessoas se voltam mesmo em busca de uma paz, de uma fé, de um consolo para as suas vidas. Certo. Pastor, muita gente, né, se mostra e tem manifestado uma certas dores, né, neste momento de enfrentamento de uma pandemia, de uma doença que é tão nova para o mundo. O senhor acredita que, neste momento, o que é que Deus, né, poderia oferecer às pessoas que buscam paz e consolo, como o senhor disse? Deus ele está sempre pronto para nos oferecer da sua bondade, da sua graça, do seu favor. Deus ele está sempre de braços abertos. Os braços de Deus, ele está sempre aberto para nos receber. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Sabendo dessa verdade, da disposição de Deus em nos abençoar, em nos sustentar, pois Deus sabe que nós somos falhos, finitos, limitados, e que nós não somos autossuficientes, apesar de nós muitas vezes nos mostrarmos assim tão
tão capaz de nós nos mostrarmos assim tão eficazes, tão poderosos em nossas ações, em nossas palavras, mas há uma finitude dentro de nós, há uma limitação. E Deus sabe disso. Então ele se abre para nós e ele permite que acheguemos a ele assim, com essa sede, com essa busca, com esse interesse. Afinal de contas, foi o nosso Deus que nos fez. Ele nos fez e então ele nos fez, mas também ele nos dá atenção. Ele não nos fez e nos abandonou, não. Ele nos fez e ele nos dá toda a atenção. A Bíblia nos diz, no Salmo 139, por exemplo, que Deus, ele sabe o nosso assentar, sabe o nosso levantar. Então, ele nos conhece, ele está à volta de nós, ele está nos envolvendo. É muito importante nós sabermos disso, do interesse de Deus por nós. Nós não podemos esquecer jamais dessa verdade, o interesse de Deus pelas nossas vidas. Deus se interessa por nós. Certo, pastor, muito bem dito. O senhor continua ouvindo? Sim, tranquilo, está bem audível. Ótimo. Para quem acabou de se conectar à Jussiap, eu converso hoje com o pastor Humberto e nós falamos hoje de Deus e pandemia, certo? Pastor, a minha terceira pergunta é sobre Deus e religião. Algumas pessoas comentam, e afirmam que neste momento Deus e religião ganham significados ainda mais diferentes. O senhor concorda? Esse significado diferente seria, eu não entendi direito essa dissonância entre Deus e religião nesse momento. Seria no sentido... As pessoas culpam Deus por essa pandemia, seria isso? Não. As pessoas diriam que Deus e religião possuem significados diferentes, certo? Veja bem, a questão da religião, no meu entendimento, o que é a religião? Religião, nós sabemos que vem do latim, aquela palavra religare. Religare. Que significa ligar o homem a Deus. Então, a palavra religião traz esse significado, ligar o homem a Deus. E, biblicamente, como que o homem pode se ligar a Deus? Como que o homem pode se voltar para Deus? Então, nós vemos na palavra do nosso Deus que há um caminho. Religião, no meu entendimento, então, é uma pessoa, não é um sistema. E que pessoa é essa? Qual pessoa seja essa? É o Senhor Jesus Cristo. Por conta do pecado, nós sabemos que o homem ele se distanciou de Deus e entrou por caminhos os mais diversos. Mas Deus, por amar, como diz a palavra do Senhor, o amor de Deus para conosco, por Deus nos amar muito, então ele enviou o seu próprio Filho a esse mundo para que através do Senhor Jesus nós voltássemos novamente, observe bem a palavra que eu estou falando, novamente, aquela comunhão que o homem perdera lá no Jardim do Éden. Então, o homem separou de Deus, apesar do homem falar tanto em Deus, não é isso? As pessoas falam tanto em Deus, mas há uma separação. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Deus, ele trouxe uma ponte, ele trouxe uma ligação, ele trouxe um meio, um caminho pelo qual nós possamos voltar para ele, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho. Ele usa um artigo
definido, não é? O caminho, como se então não existe outro caminho a não ser ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia nos aponta esse caminho, Jesus, que nos faz voltar a Deus. No meu entendimento, então, religião traz esse significado, traz esse sentido. Religião, para mim, é uma pessoa que nos liga a Deus, que é Jesus, e Deus tem todo o interesse. A gente tem que estar sempre entendendo isso, todo o interesse que Deus tem em nos receber do jeito que nós estamos. Deus, ele não diz assim: olha, você vai melhorar primeiro para depois você vir a mim. Não, ele não diz isso. Ele fala assim: ó, você pode vir a mim do jeito que você estiver. Religião, para mim, é isso. Agora, existe sistema de fé, existe sistema de crenças. E isso no mundo é algo abundante, de várias formas, de várias maneiras. São sistemas nos quais as pessoas acreditam, vivem, têm a sua fé, têm a sua crença dentro desses sistemas que as pessoas formaram de uma maneira ou de outra, formaram para si. Então, para mim, religião, no meu entendimento, é isso aí. É uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, através de quem nos achegamos ao Pai eterno. Eu não sei se eu consegui atingir assim a sua resposta, não é? O senhor sintetizou muito bem, pastor. Amém. Muitas pessoas neste momento, seja em Jussiape, Bahia, Brasil e no mundo todo, passam, né, pastor, por um confinamento social devido ao risco do vírus. E aí muitas pessoas não sabem, né, como buscar a Deus nesse tempo de angústias e dificuldade. Como é que as pessoas podem buscar verdadeiramente a Deus, pastor? Olha bem, a questão de buscar a Deus. Há muitos textos bíblicos que nos mostra Deus se abrindo. Então não há assim uma, vamos dizer, uma regra, como é que eu busco a Deus, de que forma. Deus, ele está aberto a nós. Todo aquele que se aproxima de Deus e crê, não é? Diz a palavra do Senhor, e crê que ele existe. Todo aquele que se aproxima de Deus. Tudo em Deus tem que ser pela fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé significa o quê? Fé, ela é diferente da incredulidade, é o oposto. A incredulidade é o oposto da fé, são opostos. Então, veja bem, a fé, quando a pessoa vai a Deus, é porque a pessoa está crendo que Deus é suficientemente poderoso para resolver determinada situação em sua vida. Então, o que o homem precisa chegar para estar diante de Deus? Deus exige, a única coisa que Deus exige é a fé. Porque a fé exalta a pessoa de Deus. A fé glorifica a pessoa de Deus. A incredulidade já é diferente. A incredulidade já difama Deus, menospreza Deus, porque a pessoa que está com a incredulidade, a pessoa está dizendo o quê? Deus não é poderoso para resolver minha situação. Então, a questão. Deus, ele exige algo de nós, que nós nos aproximemos com ele, mas com fé. É isso que Deus exige. Quem tem fé, se chega a Deus, se aproxima de Deus, e Deus o recebe. É essa a condição que Deus exige. Certo. Pegando um gancho nessa sua resposta, pastor, o senhor acredita
que nestes tempos de dificuldade é mais fácil ou mais difícil chegar a Deus? Olha, eu estava até pensando nessa questão essa semana. Sim, Veja bem o meu pensamento. A Bíblia, ela está cheia de notícias boas. Olha o meu pensamento que eu estava pensando essa semana. A Bíblia está cheia de notícias boas. Quais são essas notícias boas que tem na Bíblia? São as promessas de Deus para nós. As promessas de Deus. Aquilo de bom que Deus tem para nós. Então, em suas promessas, Deus mostra o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu cuidado. Ele se mostra a nós como aquele Deus que é o Deus que é de refúgio, e tudo assim que Deus pode nos mostrar em sua palavra de boas notícias. É essa a palavra que eu quero. Então, a palavra de Deus está cheia de boas notícias, notícias que produzem alegria, notícias que produzem paz, notícias que produzem fé, notícias que produzem perseverança. Agora, certo. no tempo, peraí, agora a segunda. Continue. Agora, no tempo de hoje, nós temos notícias do mundo, que são notícias que muitas vezes tem levado as pessoas a um pessimismo e a um negativismo. E tem produzido medo, essas notícias têm produzido pavor, têm produzido desesperança, essas notícias têm produzido muitas coisas assim ruins no coração das pessoas. Então, observa bem o contraste que eu quero fazer. As notícias de Deus na Bíblia e as notícias do mundo hoje, que são notícias pela internet, televisivas, etc. Então, comparando, contrastando essas duas notícias que nós temos diante de nós, as pessoas estão mais ouvindo as notícias que produzem negatividade, pessimismo, do que as notícias que produzem fé, alegria. Você me entendeu? Então, o que nós vemos hoje, na maioria das pessoas, é permitir que o seu coração se encha desse negativismo, desse pessimismo e produz medo. Então, o que eu tenho para falar? Volte para as notícias boas da Bíblia. Volte para as notícias que traz alegria, paz. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Então, é essa a visão que eu estou tendo nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo. Certo. Pastor, o senhor, como líder religioso, se recorda da primeira vez que teve contato iminente com Deus? Eu tenho contato com Deus todos os dias. Mas a primeira vez Quando na vida do Senhor. o meu contato com Deus, eu nasci numa família evangélica e eu vou à igreja desde a minha meninice. Como diz o ditado, eu cresci os dentes na igreja. Certo. Então, eu entrei na igreja quando eu era criança e estou na igreja até hoje. Então, o meu contato começou lá, a minha fé começou dentro de uma família cristã, de onde eu nasci, de onde eu vim. E essa fé me foi ensinada desde cedo pela minha mãe, pelo meu pai. E graças a Deus nós estamos nela até a eternidade toda. Certo. Pastor, por falar em fé, o senhor acha normal que neste momento, né, que nos causa tantos medos e inseguranças, é comum ou normal a fé ficar um pouco fraquejada ou não? Sim, com certeza. A fé pode fraquejar. Podemos lembrar até um episódio da Bíblia, quando
quando Jesus estava andando por sobre o mar. E aí Jesus disse para os discípulos: olha, não tem mais, sou eu. Porque eles ficaram assustados, alguém andando por sobre o mar, aquilo assustou eles. Pedro então disse: Senhor, se for o Senhor, permita-me ter contigo. E Jesus falou para Pedro: vem. Pedro desceu do barco em meio àquela tempestade, andou até certo alguns passos, né? Mas o texto bíblico diz que Pedro olhou para o vento que estava muito forte, para o mar que estava bravio, as ondas revoltas, e ele então começou a afundar. Ou seja, ele perdeu aquela fé na palavra de Jesus, que havia dito: vem, e ele foi sucumbindo, tanto ele como a fé dele. Então, nos momentos de crise, pode sim, nos momentos de tempestade, de circunstâncias difíceis, pode sim a fé fraquejar. A fé fraquejar. É por isso que, para a fé não fraquejar, deve-se ter os olhos fixos em Deus, em suas promessas, em sua fidelidade e amor. Certo, pastor. Olha só, eu vou pedir para o senhor uma passagem bíblica, talvez a preferida do senhor. A minha passagem preferida ela é chamada pelos teólogos de o coração da Bíblia. Porque nessa passagem, nesse versículo que eu vou falar, resume toda a questão da vida do homem para com Deus. Está exatamente no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz, é uma passagem que talvez você conheça: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a minha passagem preferida é essa, que mostra, assim, a grandeza do amor de Deus por nós. Porque, ao mostrar a grandeza do amor de Deus por nós, Deus mostrou, se revelou e entregou para nós o melhor que ele tinha. Onde está a grandeza do amor de Deus por nós? Em ele nos dar o melhor dele, que foi o seu Filho Jesus. Então, essa passagem, João 3,16, para mim, é a minha preferida. Muito conhecida, e eu conheço também, pastor. Amém. Glória a Deus. Agora, eu queria pedir ao senhor que o senhor falasse, se o senhor souber, assim, de cabeça, alguma passagem que possa confortar o coração das pessoas neste momento que o mundo atravessa de pandemia, né? Eu quero deixar uma palavra que a Bíblia ela nos chama para nós lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 e versículo 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse texto nos fala sobre a ansiedade, que eu creio seja esse momento, essa situação que muitos estão vivendo, ansiosos, apreensivos, com a incerteza no coração. Então a Bíblia diz: no momento de incerteza, lança sobre Jesus, sobre Deus, a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E outro versículo também que fala sobre a questão da ansiedade está na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós. Olha só que bonito. A palavra de Deus Sim. nos encoraja para nós tomarmos essa atitude de fé e lançar. O que te preocupa nesse momento, nessa pandemia? Lança sobre Deus com fé e descansa, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Pastor, nosso tempinho está chegando ao fim, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, que vão assistir hoje mais tarde na nossa retransmissão, para que sintam um acalento, né? E aí eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para todos os cristãos que nos assistem. E até para quem não é cristão, na verdade, né? Para todo mundo. Para todos nós, pois todos nós passamos e precisamos, né, dessa palavra de Deus. Eu quero repetir o que eu disse na outra pergunta acima, na questão da boa notícia. Porque essa palavra veio no meu coração e eu tenho pensado nela. Talvez eu até escreva alguma coisa sobre isso. Mas que essa boa notícia que nós encontramos na palavra de Deus, nesse momento de notícias tão negativas, de notícias assim, muitas vezes pessimista, que nos põe para baixo e que quer produzir medo em nossos corações. Então, o que eu deixo para os ouvintes é esta palavra. Busque na palavra de Deus essas boas notícias. Notícias, você vai encontrar na palavra de Deus as notícias de fé, de esperança, de confiança, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Permita que essas notícias todas da palavra de Deus preencha a sua vida e jogue por terra toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, e assim você vai viver uma vida mais em paz nessa época de pandemia. E eu quero agradecer desde já pela oportunidade de estar aqui e dizendo que nós estamos sempre à disposição para participar de algum tema que que seja do nosso conhecimento, assim, que nós possamos falar com mais abrangência. Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse canal, que seja instrumento de Deus para levar aos corações das pessoas uma palavra sempre boa, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de ter conversado contigo hoje, do senhor ter participado aqui ao vivo conosco do Pauta, na JUSIAP, e nós vamos ficando por aqui. Pastor, muitíssimo obrigado, tá certo? Um forte abraço. Amém. Deus abençoe, vai na paz. Amém. E até a próxima. Amém. Nós vamos ficando por aqui. O Pauta continua durante toda a pandemia com entrevistas, bate-papos, sempre com pessoas que têm algo a nos oferecer de relevante, tá certo? Olha só. Nós vamos ficando por aqui, mas não perca. Quem não conseguiu assistir a live completa, dentro de minutos, nosso conteúdo estará disponível na internet, claro, no site da JUSIAP. É isso aí, ficamos por aqui e você sabe. JUSIAP Press, conectada a todo instante. Até a próxima.